Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa disciplina Sociologia no Processo de Ensino e Aprendizagem. Espero que nós possamos aí trabalhar alguns textos, conteúdos, materiais didáticos que possam ajudá-los a dar aula, a orientá-los na condução de didáticas e, ao mesmo tempo, tocar em questões contemporâneas e auxiliando aí o processo de teórico e prático da disciplina de Sociologia. Meu nome é Claudimara, sou professora de Sociologia da UTF-PR há 10 anos, sou formada em Ciências Sociais pela Unioeste de Toledo, mestrado em Educação pela Unioeste de Cascavel e, recentemente, em 2019, eu concluí o meu doutorado em Ciências Sociais na Unesp de Araraquara. Meu tema de pesquisa é imigração, então eu trabalho a imigração haitiana no oeste do Paraná, sendo esse aí o meu projeto de doutorado, que está também publicado no formato de livro. Depois vou estar compartilhando também os materiais didáticos, o link para que vocês possam ter acesso, caso se interessem. Quero apresentar a vocês como que será organizada a nossa disciplina, né? Eu procuro sempre trabalhar de uma maneira onde as aulas elas sejam ao mesmo tempo teóricas e práticas. Em que sentido? No sentido de oferecer a vocês materiais didáticos que vocês podem estar utilizando com seus alunos em sala de aula e também com aplicação de exercícios, onde essa aplicação ela é feita nas nossas diversas atividades avaliativas e num formato em que você estaria desenvolvendo essa atividade como se você fosse um aluno. O objetivo é trabalhar essas questões e, ao mesmo tempo, essas diversas formas avaliativas para dar ideia também para vocês que são professores e que estão em sala de aula. Como nós temos aí 5 semanas de prazo, né, de tempo no transcorrer da nossa disciplina, nós elencamos alguns conteúdos que não são mais importantes que outros, mas que são interessantes também para que nós possamos trabalhar. Então, nós vamos ver, num primeiro momento, as teorias sociológicas, né, a questão da sociologia enquanto disciplina, enquanto ciência, o processo de transformação da Revolução Industrial e Revolução Francesa, que mudam as relações sociais e o modo de produção, e dessa forma, como que o modo de produção ele vai, de certa forma, determinar as relações sociais, certo? Posteriormente, a gente, nesse mesmo rol, nós vamos trabalhar a teoria de Emile Durkheim, contemplando o fato social. Trabalharemos a ação social de Max Weber, contemplando a ação social. E trabalharemos a teoria de Karl Marx, contemplando aí a diferença de classes e alguns conceitos mais importantes discutidos e que também nos remetem a trabalhar em sala de aula, que é o trabalho, a concepção, o princípio do trabalho, a alienação, né, as formas de mais-valia, o conceito de mais-valia, e dentro desse rol nós trabalharemos com atividades, com questões atuais que nos permitem aplicar a teoria desses autores e identificá-las, né, nesses diferentes conceitos. Na segunda semana, estaremos trabalhando as teorias do Estado, né, focando ali em Hobbes, Locke e Rousseau. Então, nessa perspectiva, nós vamos trabalhar um pouquinho mais, né, essa conjuntura dentro da ciência política, pensando aí os contratualistas, que são autores que nos permitem pensar a questão do Estado hoje e eu refletir também com a sociedade contemporânea. Posteriormente, trabalharemos o conteúdo globalização, entendendo, né, a globalização como a perspectiva que nos permite pensar sociologicamente, a partir de Ottaviani, Milton Santos, como um processo de ampliação do sistema capitalista que se desenvolve e, ao mesmo tempo, permite a reprodução de relações capitalistas em todo o globo, mudando, né, as formas de organização cultural e, ao mesmo tempo, estabelecendo relações de mercadoria e ampliação das relações produtivas do sistema capitalista. Na semana 4, ou na quarta semana, estaremos trabalhando o conceito, né, de cultura, onde eu privilegiei um texto
Darcy Ribeiro, chamado Povo Brasileiro, que nos permite entender a questão da cultura a partir do processo de miscigenação racial, tendo em vista que essa teoria ela nos permite pensar também a questão de formas de preconceito, xenofobia, que aparecem no contexto da sociedade atual, entendendo que, se nós somos resultado da miscigenação, não há por que haver, né, essa construção de uma cultura superior e inferior, tendo em vista que o Darcy Ribeiro ele nos permite pensar isso de uma maneira a construir essas relações sociais que estão pautadas também, né, na construção de uma cultura superior que visa dominar outra cultura e assim, dessa forma, descaracterizar a riqueza cultural que é a formação do povo brasileiro, que se dá a partir da miscigenação entre o branco, o negro e o índio, que faz base, né, que estão dadas as nossas matrizes culturais formadoras. Na última aula, quinta semana, estaremos trabalhando sobre o conceito de trabalho, passando na perspectiva do princípio ontológico do trabalho, que é pelo trabalho que o homem transforma a natureza e se autotransforma, que é pelo trabalho que o homem se torna mais social e menos natural, e como que esse processo de intervenção sobre a natureza produz o conhecimento, e desse conhecimento a gente vai produzindo novas formas de viver, novas tecnologias, novas produções que são resultado da criação humana, onde se dá com esse processo de transformação do homem, né? A partir do momento que ele transforma a natureza, ele se transforma e, ao mesmo tempo, ele transforma a sociedade. E esse conhecimento acumulado, ele gera todo o conhecimento que nós temos hoje, que nos permite pensar no trabalho como um princípio, né, de condição social do homem. Estaremos aí, a partir desse momento, focando, né, no trabalho nas diferentes sociedades e como que no capitalismo o trabalho ele vai atingir aí a sua premissa, né, de acumulação, onde é a partir dele, da apropriação privada dos meios de produção por um grupo, que você explora o outro e dá as condições para a acumulação de capital. Finalizando, trabalharemos sobre as formas de racionalização do trabalho, como que isso pode ser visto como primeira, segunda e terceira revolução industrial, como indicam alguns autores, tendo em vista que a primeira revolução industrial ocorre com o desenvolvimento da máquina a vapor, e posteriormente nós vamos ter aí as formas de racionalização do trabalho que estariam caracterizadas nesse processo de desenvolvimento do sistema produtivo e que nos permite pensar como que o homem vai transformando as formas de produzir e, dessa maneira, as relações sociais, as relações de trabalho no ambiente produtivo. E vamos aí focar em algumas dessas formas de racionalização, que são, né, o Fordismo e o Taylorismo, e o Toyotismo, e pensando também na flexibilização das relações de trabalho, que fazem parte aí dessa segunda geração. Então, eu espero que vocês aproveitem a nossa disciplina e façam a leitura dos textos, né? Não são textos tão extensos que vai, de certa forma, privá-los de muito tempo de leitura, mas são textos mais direcionados, que ao mesmo tempo permite que vocês possam fazer essa apropriação desse conhecimento, associado sempre a um vídeo, que todos os livros, nós vamos disponibilizar uma aula curta, mas uma aula que também busca fazer essa explicação desse conteúdo, e que isso também seja oferecido a vocês como propostas de materiais didáticos que vocês possam utilizar aí com os alunos em sala.
Sejam bem-vindos novamente, aproveitem a nossa disciplina e qualquer dúvida que apareça também vocês podem me acionar no fórum, onde nós podemos estar discutindo e tirando dúvidas, fazendo esclarecimento de algo que não ficou claro, e estou aí sempre à disposição de vocês durante todo o nosso módulo de funcionamento do nosso curso. Sejam bem-vindos e boa atividade, boa aula!